Fala pessoal, beleza? Cara, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na edição de vídeos. Acredito que muitos de vocês achem interessante isso também, que é a correção de cores, beleza? Galera, eu vou separar essa aula em dois vídeos. O primeiro eu vou ensinar, que é hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem a correção de cores propriamente disso, e no próximo vídeo o color grading. Antes disso, deixa eu explicar para vocês qual é a diferença entre cada um deles. A correção de cores é eu pegar o vídeo que saiu da minha câmera e transformar ele o mais próximo possível do real. E o color grading é eu transformar, depois de eu já ter feito a correção de cores, já ter transformado o mais próximo do real possível, é eu pegar e brincar de modo artístico com ele. Brincar não, né? Mas enfim, eu agora minimizei o trabalho da gente. Mas é a gente pegar e transformar o nosso vídeo para, seja ele por uma narrativa ou uma questão estética, como por exemplo, você mudar a cor de alguma coisa, destacar a cor de alguma coisa, por exemplo, essa luz de contorno que eu estou utilizando, cor de rosa, se eu quiser, por exemplo, brincar de um modo artístico e transformar ela, por exemplo, numa cor roxa, ou intensificar a cor de rosa da minha cena para que fique mais evidente, enfim, isso tudo depende da narrativa, ok? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como deixar a nossa cor o mais próximo do real possível. E antes da gente ir pro programa, vocês precisam entender que isso não acontece no programa, não começa no programa, vamos dizer assim. Dá pra gente corrigir, porém, a primeira coisa, a gente precisa configurar isso na nossa câmera. No caso que é bater o branco, você saber o perfil de cor que você está utilizando. No meu caso eu estou usando uma 6500, uma Sony 6500, não estou usando nenhum Picture Profile, eu estou usando o Standard. Daí tem algumas coisas, você pode gravar em S-Log2, dependendo do tipo da sua câmera tem um log diferente, tá bom? C-Log, S-Log, enfim. E isso tudo você pode baixar, eu vou mostrar já já no programa para vocês. Mas é importante você entender, saber como você está gravando o seu vídeo, no caso o perfil que você está gravando o seu vídeo, para na hora do programa você jogar e isso facilitar a sua vida. Se você bater o branco errado, o branco ele vai ser a base da sua imagem, por exemplo. Se você bater o branco errado, tem como você corrigir no programa, mas se você corrige na câmera, fica muito mais fácil e perde menos qualidade do que você bater o branco todo errado, com cor toda errada, e depois jogar no programa, certo? Então, dito isso, se você tem uma câmera, pesquisa os perfis de cores que tem nela, o que você pode usar, o que cada perfil significa, qual que é a vantagem de usar um ou outro. Pesquisa o que é o balanço de branco, que é basicamente o que eu fiz no começo do vídeo. Eu vou mostrar um trechinho aqui pra vocês, não me achem louco por colocar um livro na frente da cara, mas isso faz total sentido, porque na hora que eu pego o branco, o real branco, no caso eu vou indicar isso daqui pro programa, que essa parte aqui é o branco real da minha cena, e que ele tem que transformar, por exemplo, se tiver com o contorno cor-de-rosa que tá batendo do abajur, ele vai transformar em branco para ele entender como tá funcionando a minha cena, certo? O que é o branco de verdade. Depois a gente tem que fazer o equilíbrio de pretos e cinzas, os tons baixos, médios e claros, certo? A gente tendo o balanço dessas três cores, a gente consegue trabalhar na nossa imagem com mais facilidades, aumentando a sombra, diminuindo as sombras, aumentando o contraste, exposição, e a gente não vai perder qualidade. Outra coisa muito importante que eu preciso lembrar vocês, se você estiver num lugar totalmente apagado e falar, não, eu vou gravar assim, depois eu corrijo no programa, cara, nem pensa nisso. Na hora que você jogar no programa, você vai ver que seu vídeo vai ficar um lixo, tá bom? Então é importante que você calcule, se você for gravar com a luz do sol, qual horário você vai gravar, porque se vai entrar uma nuvem, se o dia tá chuvoso, como vai estar o dia, ou se você for usar alguma soft light, softbox, fica muito melhor na sua composição, certo? Porque daí você tem o controle da luz e fica muito mais fácil para você trabalhar, não vai ficar aquele vídeo escuro, porque não adianta você achar que tudo apagado aqui, depois eu corrijo no programa e puf, ficou aquele perfil de estúdio, certo? Não é assim. Então, como eu disse para vocês, essa parte foi mais teórica, tá bom? Foi um pouquinho chato, mas eu já vou entrar no computador, mas é importante que, para você que é iniciante, você precisa saber desses conceitos, beleza? Então, bora agora pro programa que eu vou explicar os detalhes técnicos, eu vou mostrar como é que faz a correção de cores propriamente dita. Já importei o vídeo que eu acabei de fazer a introdução aqui, e vamos lá. Esse é o vídeo cru, como eu falei, eu gravei em Standard, tá? Na A6500, então é por isso que ele já tem essa cor pré-pronta. Mas você pode gravar em S-Log, S-Log2, enfim, que ele vem aquela cor mais lavada, sem contraste algum, e vai dar na mesma, vocês vão aprender
tudo que vocês precisam para vocês saírem aqui já fazendo a correção de cores perfeitinho e deixar seu vídeo mais natural possível, tá bom? Então, igual eu falei para vocês, vocês precisam fazer o balanço de branco, tá? Eu já tinha acertado o balanço de branco, mas toda vez que eu vou gravar, eu coloco uma folha em branco na frente da minha cara aqui, ó, igual eu tô fazendo, não me achem louco, tá? É porque, como o foco principal do vídeo serei eu coloco uma folha branca aqui bem na frente da minha cara, porque pelo menos a minha correção, que é a principal de todas, ela fique correta, tá bom? Vocês podem ver, ó, o vídeo tá meio esverdeado, eu fiz isso de propósito, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como fazer o balanço certinho, você vai ver que esse verde aqui vai sumir. Então vamos lá, passo a passo. Aqui eu tô no meu workspace original, eu uso essa workspace aqui. E você pode usar da sua workspace original do jeito que você usa, tranquilo, ou você pode vir aqui nessa workspace color, tá bom? Se você quiser trabalhar com a sua workspace original é muito simples, é só você selecionar Window e procurar aqui por Lumetri Color, tá? E você consegue trabalhar certinho. Ou se você nem quiser abrir esse painel, é só você vir aqui na aba de efeitos e digitar Lumetri Color e ele vai pegar... Só você pegar esse efeito aqui e arrastar pro seu vídeo, tá bom? Eu vou usar aqui na aba Color porque ela já vem pré-pronta, entre aspas. Então fica muito mais fácil da gente trabalhar, certo? Eu já mutei meu áudio pra vocês não verem a merda que eu falo, porque eu ainda não comecei a edição do vídeo. Então eu vou gravar aqui pra vocês verem o que eu vou fazer, vocês vão ver tudo bonitinho. Bom, vamos lá. Vocês podem perceber algumas coisas aqui. Primeiro, a gente tem dois gráficos aqui. Eu vou explicar pra vocês como trabalhar com os gráficos. Algumas coisas que a gente pode notar na cena. O meu vídeo, ele tá com pouco contraste, ele tá um pouco escuro. E algumas cores estão sobressaindo outras, como por exemplo, a minha cara ela tá meio apagada, o verde tá sobressaindo o amarelo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo que a gente tem que analisar são esses gráficos, certo? A gente tem aqui dois gráficos, esses são os gráficos principais, você pode trocar vindo aqui nessa ferramentinha aqui. E se você não tiver, você pode selecionar aqui o Waveform e o Vector Scope, ok? O que a gente precisa saber desses gráficos? Tá vendo que isso aqui parece um radar de avião, certo? Mas não se engane, é muito simples, aparentemente parece um bicho de 7 cabeças, mas é muito simples. Então vamos lá. Aqui nesses quadradinhos vocês podem perceber que eles mostram algumas cores e do lado oposto as cores opostas, como por exemplo o vermelho com o ciano, o rosa com o verde, o amarelo com o azul. E esse gráfico ele representa algumas coisas pra gente. Eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre o gráfico e o que vocês precisam saber é o seguinte. Ele tá mostrando aqui pra gente aonde as cores estão espalhadas, aonde a gente tem cores sobressaindo das outras. E para que seus vídeos fiquem perfeitos, não ter erro, muito simples. Tá vendo que aqui ele tem algumas linhas em volta desse ringue aqui, desse octógono aqui? Enfim, vamos focar em não deixar as cores estourarem, passarem dessas linhas, tá bom? A princípio, o que você precisa saber é isso. Depois eu vou explicar certinho na hora que a gente estiver fazendo a correção aqui, como que a gente pode ir analisando esse gráfico para saber se a correção tá ficando certa. E esse outro gráfico aqui, o que ele significa? A gente tem aqui alguns números, ignora essa parte da direita, ele tem aqui alguns números de 0 a 100. Isso daqui é pra gente saber como é que tá a luminosidade do nosso vídeo. Aqui nessa parte de baixo, a gente tem os tons escuros. Na parte de cima, a gente tem os tons claros e nessa parte do meio a gente tem os tons médios. No caso, os tons escuros representados pelo preto, os tons claros representados pelo branco e os tons médios representados pelo cinza, ok? A gente, na hora de fazer a correção de cores, a gente não pode... O que significa? Quando uma cor está passando, como por exemplo aqui no canto esquerdo, o canto esquerdo significa essa parte esquerda do vídeo propriamente, tá? Ele não funciona na vertical, ou seja, o que tá nesse cantinho aqui de cima não quer dizer que é nesse cantinho aqui. O que tá no canto esquerdo do vídeo só quer dizer que tem algo no canto esquerdo do vídeo. No caso, muito claro, certo? Que seria basicamente a minha timeline aqui do outro computador. Por exemplo, nessas partes escuras aqui, seriam essas partes aqui. Por exemplo, a mesa, ó, que é a parte onde tá mais escuro, que seria essa parte aqui, a parte do gabinete, ok? A parte da cadeira aqui no canto também. Basicamente, para vocês saberem, é isso a princípio, tá bom? Então, a gente não pode estourar a nossa imagem, porque a gente tem perca de informação. O que significa? Aqui já passou do 100, dá para ver que tá relando nesse último risco de cima. Quer dizer que essa informação eu não consigo mais recuperar. E se a informação estiver passando aqui do 0 também, significa que é o preto que clipou. Quando uma imagem ela estourou, ela saiu, a gente fala que clipou.
Então eu não consigo recuperar essa parte da exposição, ok? Como o foco não é na timeline, isso daqui é só pra dar uma beleza pro vídeo, isso daqui não tem importância, mas por exemplo, se você estourar a cara da pessoa que você estiver filmando, você vai ter um problemão, porque daí você não vai conseguir fazer a correção de cores, porque você não vai conseguir recuperar a informação. A gente entendeu basicamente o que são os gráficos, bora pra edição que vocês vão entender tudo isso daqui na prática. Aqui a gente tem no Lumetri Colors alguns painéis, Basic Correction, Creative, Curves, Color Wheels, enfim. Eu vou explicar cada um deles para a gente fazer a correção de cores e na aula 2 para a gente fazer o Color Grading, a gradação de cores, ok? A gente começa aqui pelo Basic Correction e eu vou mostrar o jeito que eu faço a minha correção de cores. Vamos lá. Primeiro de tudo, como eu falei para vocês, eu coloco esse livro na minha cara e a gente precisa fazer o balanço de branco. O vídeo precisa entender o que é branco na nossa imagem para ele corrigir as cores do nosso vídeo. Aqui a gente tem esse conta-gotas, onde eu posso clicar nele, clicar direto no branco e ele já vai fazer a correção da temperatura. Aqui ou a gente pode fazer manual. Esse daqui ele já dá um bom resultado pra gente, mas se você clicar, quer ver, eu vou até usar o exemplo, vou clicar aqui, clicar no livro, você pode ver, você vai falar, mas ficou muito esverdeado, não sei o que. Eu posso vir aqui e ajustar manualmente até que meu vídeo fique com uma exposição correta, beleza? Ou eu posso clicar aqui, por exemplo, se você não colocou o livro na sua cara, você pode selecionar, por exemplo, a parede, ó, e você pode ver que deu um resultado aqui muito mais fiel. Agora, como eu falei, olha a diferença entre antes e depois. Aqui é o antes, tudo esverdeado, e o depois da correção de branco, você já pode ver que deu uma tonalidade totalmente diferente para o nosso vídeo. A coisa mais importante que você precisa fazer nos seus vídeos é a correção, o balanço de branco. Feito isso, a gente tem aqui algumas outras coisas que a gente pode brincar aqui abaixo, e é agora que começa a análise do nosso gráfico, ok? Primeiro de tudo, eu começo fazendo de baixo para cima, tá bom? Não tem uma regra, não que isso seja certo, se fizer de cima para baixo tá errado, mas é o jeito que eu faço. Então, primeiro de tudo, a gente vai mexer na saturação, o quanto as nossas cores estão fortes, vamos dizer a grosso modo desse jeito. E a gente faz essa análise pelo gráfico aqui da esquerda, ok? Olha, se eu aumentar, você pode ver que o gráfico ali da esquerda, ele também aumenta, e olha como as cores ficam estouradas, o amarelo fica bem mais amarelo, a minha pele fica com um tom bem mais forte, as cores ficam todas mais estouradas, e se eu diminuir, as cores elas ficam apagadas, olha como tudo tá ficando cinza agora. Vou voltar aqui em 100, vamos tirar, se as cores estiverem muito estouradas, o ideal é que você diminua um pouco, até que as cores fiquem dentro desses quadradinhos, desse octógono, como eu falei pra vocês. Porém, nesse caso aqui, você tá vendo que se eu deixar as cores dentro do octógono, as minhas cores aqui ficam muito apagadas. Deixa eu escolher outro frame. Olha aqui, você tá vendo que eu tô muito apagado na imagem, porque olha, a gente diminuiu quase 20% da nossa saturação. O ideal é que você não diminua tanto. No caso aqui, eu aumentei agora para 96, e agora a gente tá com uma imagem muito melhor. Mas você tá vendo que isso daqui, ele tá estourando em alguns modos, e eu vou ensinar vocês já já como a gente fazer essa correção. Feita a correção da saturação, agora eu começo a mexer nos pretos e nos brancos. Aqui um detalhe, o ideal, eu costumo fazer, é você deixar entre 0 e 20. Eu costumo deixar entre 0 e 10 os pretos, porque quer dizer, se eu deixar aqui muito para cima, o preto ele começa a não ficar preto, tá vendo? Ó? Aqui você já pode perceber que ele tá uma imagem bem mais lavada. Então eu gosto de deixar do jeito que já foi batido. Ó, se eu abaixar muito também, ele clipa igual eu mostrei pra vocês, ó, e o preto começa a perder informação. Isso daqui é muito amador e muito ridículo. Então o ideal é que a gente deixe aqui entre 0 e 10, tá? Isso não tem problema, se você ver como vai ficar melhor do seu vídeo. E aqui nos whites, que é as partes de cima, a gente faz a edição, ó, igual algumas partes ali, vocês já viram que clipou, né? Igual eu mostrei pra vocês, aí não tem o que fazer, mas também igual eu falei, não é importante, não é relevante, porque é a timeline, então não tem nenhum foco do vídeo, é só embelezar. Então vocês fazem a análise, no caso como eu falei que aqui é timeline, não se preocupa com esse clipe aqui, essa clipada aqui, e vai editando até seu vídeo ficar com os brancos corretos. Se você diminuir, aquele mesmo esquema, os brancos eles começam a deixar de ser brancos, eles começam a perder cor. Isso daqui não é o brilho do vídeo, tá galera? Isso daqui são os brancos, a gente tá matando o branco. Então você ajusta aqui até que o branco fique numa exposição correta. Se eu aumentar muito, ó, olha que amador que fica, o branco ele começa a ficar estourado também. Então, fazendo a análise dos gráficos, você pode ver aonde que tá estourando e você pode ir medindo isso conforme fique mais agradável pro seu vídeo, tá bom? Então eu vou deixar aqui, acredito que já esteja bem agradável aos meus olhos. É óbvio que você não vai se basear totalmente no gráfico, você tem que ser um pouco visual também para saber se a sua correção tá certa, beleza? Aqui a gente tem outras duas ferramentas, Shadows e Highlights. Os Shadows são as sombras, ou seja, para você entender, seria do 50 até o 20 é onde você vai mexer os Shadows, e do 50 até o 80 onde você vai mexer os Highlights, que seriam os tons um pouco, que não são pretos,
mas são sombras, e os tons que não são brancos, mas chegam mais próximos do branco, no caso o cinza mais próximo do branco. Então aqui as sombras, ó, se eu diminuir, você tá vendo que o corpo aqui do meio ele vem para baixo, ou se eu aumentar ele vai para cima. Então isso daqui a gente diminui um pouquinho o branco, não pode diminuir muito também, porque é aquela mesma coisa que eu falei. Então você deixa em uma posição que fique agradável aí para você. E os highlights eu vou aumentar para que ele aumente um pouco, não o branco, mas os tons próximos do branco, ok? Ó, como eu tô mostrando para vocês estão vendo ali no gráfico, né? Então beleza, você vai olhando aí, analisa o gráfico para ver, não deixar totalmente estourado também, mas uma cor que fique agradável. Vocês estão percebendo que já tá dando um resultado bem diferente aqui pro nosso vídeo, né? Olha, eu vou deixar o antes e o depois, vocês estão vendo que a cor tá ficando muito melhor. Como eu falei, o nosso objetivo aqui não é deixar artístico, mas sim chegar o mais próximo do real possível de como foi gravado. E agora a gente tem o contraste. O que é o contraste? Ele é a diferença entre as cores, entre, por exemplo, os pretos e os brancos. Então, se o meu contraste estiver muito fraco, esse preto ele não vai diferenciar muito do branco, ó, como eu tô mostrando aqui para vocês. Ó. É como se a cor ela meio que estivesse se unindo. Você pode ver que a cor ela fica mais lavada. E quanto mais forte o meu contraste vai ficando, mais aparente fica essa diferença entre o que é branco, o que é preto, o que é uma cor e o que é outra. Então, você vai prestando atenção na hora que você vai aumentando o jeito que tá ficando. Você pode ver que tá tudo embolado aqui no meio. E na hora que eu vou aumentando o contraste, ele vai meio que se separando. Ele vai separando o branco do preto. Se eu separar muito, é aquele mesmo esquema. Começa a estourar as cores, certo? Então você vê aqui quando você pode dar um contraste aqui pro seu vídeo que fique bacana. Então, ó, vamos dar uma analisada no antes, como tava essa cor totalmente estranha, esverdeada aqui, e como tá o agora, depois de corrigido, você já pode ver que o verde aqui some, o meu rosto ele tá um pouco mais claro, a luz de contorno, enfim. Então, beleza. A exposição é a última coisa que eu gosto de mexer, porque você aumentando a exposição mais de um, ela já começa a perder muita informação, isso fica feio. Para baixo, tudo bem, você pode diminuir mais que um até. Mas se você aumentar mais que um, olha como é que começa a ficar ridícula a sua imagem. Ela começa a perder muita informação. Então o ideal é você deixar isso daqui por último, como eu disse, é como eu faço. Então eu deixo isso daqui por último e depois se eu achar que minha imagem está um pouco apagada, eu venho aqui e aumento. Se eu achar que ela está muito estourada, eu vou lá e diminuo. Então aqui, por exemplo, em 0,4 para mim já está ok. Posso dar uma mexida na minha imagem para ver como está ficando o restante do vídeo, ó. Olha a diferença do antes, como é que a imagem estava escura, lavada, sem cor, e agora como é que ela está mais próximo do tom do qual eu gravei, perfeito? A correção básica que a gente precisa saber é isso daqui, certo? Vocês entenderam como analisar pelos gráficos e sendo visual, mas daí você vai pegar e vai falar assim, pô, Gabriel, mas você falou que não era para deixar estourado aqui, mas as cores ainda estão passando para fora do gráfico. Calma que a gente ainda não chegou nessa parte. Eu vou pular aqui agora da correção básica, a gente pode fechar esse painel aqui, e agora a gente vai vir aqui para as curves. O Creative a gente vai deixar na hora da gradação de cores, que é a próxima aula. Então vamos pular aqui para os curves, certo? A gente tem dois tipos de curves aqui, o RGB Curves e o Hue Saturation Curves. Vou vir aqui primeiro pelo RGB, e ele é basicamente a mesma coisa do Basic Correction. Ele pode ser um pouquinho mais complicado ou mais fácil, depende da pessoa que estiver usando. Eu prefiro o Basic Correction, mas vamos lá. É óbvio que você tem que fazer o balanceamento de branco, mas eu vou deixar desativado aqui só para vocês entenderem as curvas. Aqui, basicamente, você que já trabalhou com Photoshop ou, enfim, qualquer programa que você use para fazer brilho, exposição, saturação, você vai pegar muito fácil isso daqui. Porém, a gente não tem uma análise precisa com números ali, então vai de gosto. Aqui é mais ou menos o mesmo esquema do gráfico, onde essa parte de baixo são as partes mais escuras, aqui são as partes das sombras, aqui os highlights e aqui os tons brancos, ok? Então a gente pode criar pontos aqui, onde a gente consegue trabalhar cada parte específica. O ideal para isso daí é depois, na minha visão, é depois que você já fez a correção básica, você vem aqui, por exemplo, tem um tom que está muito preto. Então você seleciona bem aqui no comecinho e daí você mexe só com os tons que estão pretos aqui, sem alterar o resto da imagem. Olha como é que eu deixo uma diferença aqui na minha imagem, certo? Você pode criar milhares de pontos aqui, né? Óbvio, se você conseguir enxergar, mas enfim, para vocês entenderem de exemplo. E aqui, se eu subo a minha curva, eu vou deixando a minha imagem mais clara. Vocês podem ver aqui, ó, repara na parte da madeira. Se eu subo essa parte de cima, eu deixo minhas partes brancas mais claras.
Se eu subo na parte do meio, eu deixo as partes cinzas mais claras, né, a grosso modo dizendo, que não são as partes nem claras nem escuras. Olha como é que eu mexo aqui. E a parte de baixo significa que as partes mais escuras, se eu abaixar, vão ficar mais escuras, e se eu erguer, as partes escuras vão ficar mais claras, entendeu? E aqui a gente tem outras 3 bolinhas, o vermelho, o verde e o azul. Aqui é onde a gente consegue trabalhar com cada uma delas diferentemente. Por exemplo, aqui a minha imagem está meio esverdeada, eu posso pegar e diminuir um pouco o verde, ó, abaixando um pouco a linha. Olha a diferença do antes e o depois. Vocês podem ver que o verde ele vai sumindo, então você pode tratar suas imagens aqui também. Então vai de gosto aí. O azul, eu posso aumentar um pouco o azul, deixar a imagem mais usada. Você pode ir usando essas combinações de cores aí, beleza? Dando 2 cliques aqui, eu faço tudo voltar ao normal, ó, igual eu fiz aqui. Eu cliquei aqui, dei 2 cliques aqui, ele volta ao normal, beleza? Então vou desativar isso daqui, na verdade já está desativado, né? E vou voltar ao meu Basic Correction. Outra das curvas que a gente tem é o Hue Saturation Curves. Isso daqui é uma coisa muito da hora, a gente vai usar isso daí também na aula de Color Grading. Porém agora, lembra que eu falei para vocês que os gráficos aqui eles estavam estourados? Pode ver que tá saindo um pouquinho aqui do vermelho, tá saindo um pouquinho aqui mais para a parte do ciano aqui com o azul. A parte do vermelho, e uma boa parte é porque os LEDs do teclado estão ligados e porque a luz que tá aqui do ladinho do meu PC que vocês não estão vendo, ela é cor de rosa e ela dá um tom meio avermelhado para minha pele, certo? Que é a minha luz de contorno. Vocês podem ver aqui que meu dedo ele tá meio rosado. Nessa parte esquerda aqui é porque é a minha luz de contorno. A gente tem algumas curvas que a gente pode trabalhar aqui que é muito interessante. Algumas delas eu vou deixar para vocês descobrirem só na próxima aula, tá bom? Então fica curiosidade aí. Mas eu vou mostrar, por exemplo, como a gente pode matar essa cor aqui, que não, esse caso do ciano aqui, mais que o azul, eu não queria ele na minha imagem, então eu não sei porque ele tá aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode identificar aonde que isso está na minha imagem. No caso aqui, eu acredito que seja por causa dessa parte da timeline aqui, que esteja ligado, porque eu não consigo identificar nenhum outro ciano aqui, nenhuma cor mais perto do ciano. Ou eu posso procurar de outro modo, que eu vou mostrar para vocês os dois agora. Você tá vendo que aqui também tem um conta-gotas. Eu posso clicar no conta-gotas e selecionar a parte que eu acredito que seja, ó, exatamente. Você vê que ele selecionou 3 pontinhos aqui para mim. Esse pontinho do meio é o qual eu vou trabalhar sempre. Então, se eu quiser matar essa cor aqui, ó, reparem bem nessa parte do gráfico aqui, ó, reparem bem nessa parte do gráfico aqui, que na hora que eu seleciono o ciano e vou abaixando, ó, a cor ela vai morrendo, ó. E se vocês olharem ali na timeline, não tá muito perceptível, porque a imagem tá estourada, né? Então, olha, se eu aumentar ele fica mais azul, mais esverdeado, se eu diminuir ele fica mais acinzentado. Vou pegar um exemplo aqui mais fácil ainda, vou pegar esse amarelo aqui, selecionou os 3 pontos, e se eu abaixar, você pode ver que o amarelo ele vai ficando acinzentado. Posso pegar, criar outro ponto aqui, ó, vou abaixar mais um pouco, vou criar outro aqui e vir abaixando. Olha como é que vai ficando distorcido a minha imagem, né? Distorção de realidade. Isso daí você pode utilizar no Color Grading também, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é isso. Então, no caso, eu vou matar essa parte ciano com azul. Eu posso clicar aqui direto, ó. Vocês podem ver que tem umas cores aqui. Eu posso clicar entre o verde e o azul mais escuro aqui e posso criar alguns pontos aqui onde eu vou vir matando esse ciano, ó, diminuindo essa parte do ciano e essa parte do azul, tá vendo? Sempre com cautela para eu não matar a minha cor por completo, tá? Ó, você pode ver que eu matei muita parte, igual eu falei para vocês, do azul aqui, ó. Então é muito importante que você tome cuidado com o que você vai tirar do seu vídeo, para que não desagrade o resto do vídeo, no caso assim, vamos falar assim, né? Não fique, poxa, isso daqui não é dessa cor, galera, eu sei que não é dessa cor, então por que você vai deixar um bagulho que, por exemplo, é de uma cor mais escura, uma cor totalmente morta? Então isso não faz sentido, então é muito importante que você tome cuidado na hora de fazer a redução aqui de uma cor, da saturação de uma cor. Vamos supor agora que eu quisesse matar o vermelho. Eu posso selecionar o vermelho, ou eu posso criar alguns pontos aqui. Nesse caso aqui, eu vou selecionar essa parte da minha pele, ó. Pode perceber que agora ele criou um ponto aqui e 2 na esquerda. No caso, os 2 pontos laterais, o ponto do meio não é esse agora, tá? É como se ele fosse um pequeno ponto aqui e essa parte do meio aqui, essa parte vermelha. Ó. Se eu diminuir, olha como é que aquela luz de contorno cor-de-rosa, ela some da minha pele. Se eu abaixar muito, ela vai começar a matar as cores, mas se eu diminuir um pouquinho, pode perceber, ó, que a luz ela começa a sumir da minha pele, aquela luz, e a minha pele ela começa a ficar com menos saturação, porque faz parte da pele aquela luz de contorno. Pode perceber também o LED do meu teclado, como é que ele vai morrendo, ó, ou se eu aumentar, essa luz ela fica mais estourada. Então eu posso, por exemplo, diminuir só um pouquinho aqui aquela luz de contorno que estava no meu rosto, então ela fica já uma diferença, ó, aqui ela tá mais usada, e aqui ela fica um pouquinho mais próxima do natural. Eu gosto de deixar essa luz no meu contorno, foi por isso que eu gravei com ela. Mas enfim, para vocês entenderem qual é a ferramenta.
Aqui abaixo a gente tem Hue versus Hue, que é basicamente, a grosso modo falando, eu mudar a cor, uma cor da minha imagem. Eu não vou mostrar isso para vocês agora, eu vou mostrar na gradação, juntamente com essas outras ferramentas que eu tenho aqui no meu vídeo. Então a aula já tá ficando bem extensa, né? Mas acredito que tá dando para vocês entenderem, pegar como funciona o esquema. E outra parte que vocês precisam saber aqui agora é do Color Wheels and Match. Você vai clicar aqui e ele vai abrir aqui 3 rodinhas para você. Também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Deixa eu mudar para outro frame aqui, porque ele lá tava muito feio. Beleza. Aqui eu tenho os Shadows, os Midtones e os Highlights. Aquele mesmo esquema. Os Shadows é a parte de baixo, os Midtones é essa parte aqui do meio e os Highlights a parte de cima. Aqui eu posso controlar se eu quiser deixar minhas sombras mais escuras, eu posso diminuir, ou se eu quiser deixar sombras mais claras, eu posso aumentar, certo? Aqui os midtones a mesma coisa e os highlights a mesma coisa. Eu gosto de erguer um pouquinho só os midtones, que ele vai aumentar um pouquinho só e realçar um pouco minha pele, mas isso coisa pouca mesmo. E aqui tem outro detalhe muito bacana que a gente pode fazer, que é a correção do preto e do cinza, certo? A gente tem uma técnica depois que a gente vai usar aqui no HSL, mas aqui já dá pra gente fazer. Então eu vou vir aqui em Effect Controls, para eu entender no gráfico o que é preto, eu vou selecionar aqui na opacidade, eu vou criar uma máscara aqui só do que é preto, então eu vou criar aqui, criei uma máscara ali no que é preto, e agora eu consigo fazer a análise aqui no meu gráfico do que é preto. No caso, para ele estar preto, cinza e branco, ele sempre tem que estar com essa bolinha bem no meio do gráfico. Nesse caso aqui ele tá um pouquinho puxado só pro amarelo e pro vermelho, mas é muito pouca coisa. Então um toquinho só que eu der no azul, ó, se eu jogar demais ele começa a estourar, mas um toquinho só que eu der aqui no azul, pronto, ele já tá o preto balanceado, certo? Eu consigo fazer essa mesma coisa aqui, deixa eu até deixar no gráfico para vocês verem, com o cinza. Eu vou tentar pegar o cinza da minha blusa aqui para vocês. O cinza pode ver que ele tá um pouquinho jogado para cima, porque ele não é um cinza perfeito, tá bom? Então eu posso, por exemplo, matar ele um pouco jogando ele mais pro meio. Tem que tomar cuidado na hora de fazer essa máscara aqui, porque na hora que você deletar essa máscara, ó, você pode ver que como eu joguei ele muito pro verde, ele ficou esverdeado. Então a gente vai trabalhar isso depois com uma outra ferramenta. E os highlights não precisa, porque você já fez com o balanço de branco, certo? Mas igual eu mostrei pra vocês aqui, ó, um pequeno toquezinho que eu dei no preto, ele deixou o preto mais preto. Então vamos lá, deixando ativado aqui, vocês entenderam o que é o Color Wheels and Match. A gente vai vir aqui na ferramenta que muita gente esquece, só que essa ferramenta salva muito a nossa vida. A gente vai fazer por essa ferramenta o balanço de preto, de cinza. No caso do preto eu já fiz ali com outra ferramenta, então a gente vai balancear o cinza e fazer a correção de pele, que é outra coisa muito importante para você, muito importante pra gente, que é a gente deixar a pele no tom mais natural possível. Abrindo aqui a gente tem essas ferramentas loucas. De novo, não se assuste e preste muita atenção no vídeo, porque é uma aula de correção de cores. Ela é simples para fazer, a gente faz com muita facilidade, porém para explicar leva um pouquinho de tempo para a pessoa entender os conceitos técnicos, os gráficos e tudo. É por isso que essa aula tá ficando gigante, meu Deus, não sai da aula. Agora a gente quer fazer a correção do cinza, certo? Então, o cinza, ele tá bem aqui no meio, ó, você pode ver no cantinho esquerdo dessa linha aqui. Então eu vou abrir um pouquinho só essa linha e vou jogar ela aqui pro cantinho onde tá o cinza. Eu posso aumentar até um pouquinho mais, ó. E essas duas outras linhas eu vou falar que eu quero pegar a gama completa, então eu vou deixar essas duas linhas abertas e eu vou falar que eu quero trabalhar somente no cinza. Eu posso clicar aqui para eu criar uma mask para eu ver onde é que eu estou trabalhando e eu posso mudar a cor, por exemplo, com cor e cinza, só que não faz muito sentido. Como eu vou trabalhar com cinza, eu vou deixar cor e preto, ou seja, tudo que não é preto é o cinza que eu estou trabalhando no caso, beleza? Bom, então eu já selecionei, eu posso fazer essa mesma coisa com o preto, por exemplo, deixando essa barra e essa barra abertas e só o preto aqui no cantinho, para eu fazer o balanço do preto. Vamos fazer agora o balanço de cinza. Eu posso aumentar aqui um pouco a redução de ruído da minha imagem e dar um blur aqui, ó. Eu não posso dar muito blur, senão começa a aparecer, fica muito evidente ali, mas um pouquinho só não tem problema. Então, aquele mesmo esquema, para a gente balancear o cinza, a gente tem que deixar o mais próximo do centro possível. Você pode ver que aqui ele está bem espalhado. Então a gente tem algumas técnicas aqui. A primeira eu posso trabalhar com essa rodinha e jogar ele mais para a esquerda ou para a direita para deixar o mais próximo do centro possível. Deixei o mais próximo do centro possível, você pode ver que ele ainda está espalhado. E é onde a gente vai trabalhar aqui com essas três ferramentas: contraste, nitidez e saturação. Eu posso diminuir o contraste, lembrando galera, aqui a gente não pode trabalhar só olhando no gráfico, diminuindo tudo, porque isso mata muito a imagem da gente. Então a gente, por mais que a gente não consiga deixar bem pequenininho igual estava o preto, a gente já diminuindo um pouco vai fazer uma bela diferença na nossa imagem. Então, ó, a princípio eu recomendo a vocês que usem o contraste e a saturação
para fazer, para matar essa cor, ó. Aqui vocês podem ver que eu deixei ele bem no centro, só que eu matei totalmente a saturação do cinza. Aqui não tá tão evidente, né? Porque até parece que ficou bonito, mas ele mata algumas cores que a gente acaba talvez não percebendo depois. Então é ideal que a gente não mexa totalmente aqui com a saturação, certo? Porque a gente mata a saturação do cinza. No caso, eu vou voltar aqui para minha máscara para eu ver, né? Então, eu já deixando aqui, já é uma correção de cinza muito mais perfeita do que estava antes, né? Do modelo que estava no começo. E eu tenho que tomar muito cuidado aqui com a nitidez, o nosso sharpen. Porque se eu diminuir, eu começo a perder aqui, tá vendo que ele espalha, né? E aqui ele diminui. Eu perco a nitidez, ele embaça o vídeo. Ele realmente embaça o vídeo. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Olha por exemplo, a minha camiseta, ó. Você pode ver que aqui a gente consegue meio que ver como se fosse uns grãozinhos aqui. E se eu sumir isso daqui, ó, ele fica parecendo uma imagem de Samsung, olha que ridículo que fica. Então eu recomendo que você mexa por último, só se for mesmo essencial trabalhar com o Sharpen, beleza? A correção de cor, ela já mudou bastante do que a gente tinha. Vocês podem perceber aqui, olha o antes, olha o jeito que a imagem estava ridícula, apagada, com cores diferentes. E o depois, a imagem muito mais próxima do natural, com o efeito que eu quis dar. Óbvio que eu tô gravando com uma luz de contorno cor-de-rosa. Mas agora eu vou mostrar para vocês como fazer a correção de pele. E eu posso até matar essa cor-de-rosa agora na correção de pele, certo? Como a correção de pele que a gente vai usar é no HSL Secondary. Só que a gente já criou já usou ele para fazer o balanço do cinza. Então a gente vai criar aqui um outro Lumetri Color. A gente clica aqui, vem aqui em Add Lumetri Color. E eu vou renomear esse Lumetri Color que a gente acabou de criar. Vou colocar pele. Dê um OK aqui, agora a gente tem outro aqui, ó, como se a gente tivesse criado um Lumetri Color do zero, tá bom? A gente pegou outra lata de tinta e jogou por cima da imagem. Agora eu clico aqui em HSL Secondary e é aquele mesmo esquema das curvas. Eu posso selecionar uma matiz aqui e trabalhar só com ela. E a gente tem aqui esses conta-gotas que vão salvar muito a nossa vida. No caso eu vou clicar aqui, ó. E eu vou mostrar pro programa o que é minha pele. Eu posso selecionar, por exemplo, essa parte. Vocês podem ver que tem uma divisão, né? Aqui tá rosa, aqui tá mais amareladinho. Eu posso pegar um meio termo entre esses dois. Eu vou pegar aqui no caso da minha mão, para vocês entenderem. Vocês podem ver que ele selecionou, fiz algumas seleções aqui. E eu posso habilitar a nossa máscara para eu trabalhar as cores. Eu deixei em preto também, porque é a minha preferência, mas é de vocês. E aqui agora eu posso ir mexendo nessa primeira gama que vocês esquecem, tá? Tentem trabalhar para vocês deixarem o máximo de pele explícita sem começar a abrir outras cores. Então, óbvio que algumas cores elas vão abrir um pouquinho, elas vão ter uma diferença. Mas tentem chegar o mais próximo que só da sua pele sem começar a aparecer as outras cores. Como essa parte aqui estava mais amareladinha, é óbvio que, por exemplo, eu teria que puxar um pouco mais aqui dessa gama de cores aqui, só que ela vai começar a aparecer o meu armário também, certo? Então aqui basicamente já vai fazer uma correção bastante interessante pra gente. Eu posso dar o denoise e o blur aqui, para ele deixar um pouquinho mais embaçado aqui, a correção não fique tão nítida. Agora a gente tem que analisar o nosso gráfico. Tem um estudo que mostra que a nossa carne, tipo assim, a gente tem diferentes tipos de pele, certo? As skins, a gente tem diferentes tipos de pele, a negra, a branca, enfim. Porém, a nossa carne, ela tem uma cor única, que é a Flash Tone Line. A Flash Tone Line, ela é simbolizada por esse corte que a gente tem aqui, ó, onde eu tô passando o mouse aqui. Então, a gente deixando a nossa cor aqui, esse risquinho aqui, ele vai estar na cor certa da nossa pele, da nossa carne no caso, né, como eu falei. Tem diferentes tipos de pele, mas seja ela negra, parda, branca, a gente deixando nessa Flash Tone Line aqui, a gente vai deixar o mais próximo do real possível. Então é aquele mesmo esquema como eu mostrei para vocês. Aqui ele tá pro vermelho, então eu posso deixar ele, por exemplo, jogar ele mais para baixo, matando um pouco do vermelho. Eu posso jogar ele aqui, ó, pro azul e minha pele vai ficar roxa. Ou eu posso, por exemplo, o vermelho tá aqui e nessa rodinha também eu posso jogar ele mais pro amarelo, para deixar uma cor mais alaranjada, mais próxima do natural. Olha como é que fica a diferença. Agora eu tô laranja ao invés de estar na cor natural. Mas por quê? Porque eu gravei com a luz de contorno. Você pode ver que a luz estava rosa antes e olha o depois. Tá vendo? Ela fica até mais evidente que eu tô um pouquinho laranja, mas você pode ver que fica muito mais próximo da cor do que se eu tivesse com o rosa. Eu vou deixar o rosa porque foi o jeito de imagem que eu coloquei aquela luz de contorno propositalmente por causa disso. Mas igual eu falei pra vocês podem trabalhar e vocês podem deixar, por exemplo, a sua cor mais azulada aqui, ou deixa mais roxa, olha como ela fica. Então ela trabalha só com aquela gama que a gente utilizou na pele, beleza? Como eu mostrei pra vocês aqui, ó,
Agora ele tá muito próximo do laranjado, uma cor muito mais real, certo? Olha eu dando play aqui como fica. Mas, igual eu falei pra vocês, eu gosto de deixar uma cor mais rosadinha. Você pode selecionar aqui e você pode, por exemplo, deixar ela mais próxima, mas não totalmente no laranjado. Então ele fica um pouco laranja, mas fica um pouco de rosinha ainda, ó, tem um contorno muito mais rosa aqui na minha pele. Então aqui você pode também aumentar a saturação e o contraste da pele, aqueles mesmos esquema que eu mostrei pra vocês. Se você achar que a pele ela tá muito forte, você pode tirar um pouquinho, ó. Tá vendo que agora ela tá um pouquinho mais morta, essa parte que a gente trabalhou da pele. Eu posso dar um contraste muito diferente dessa parte que estava selecionada na máscara, dessa daqui que estava mais amareladinha que a gente não selecionou. Enfim, você vai trabalhando para deixar o mais próximo do real possível, analisando com a máscara aqui o nosso Flash Tone Line. Vocês viram que os gráficos, eles não são um bicho de 7 cabeças, como aparenta ser para quem bate o olho pela primeira vez no programa. Eu senti isso, eu sei como é. Mas, enfim, a nossa correção de cores, eu vou até mostrar como ficou antes e depois, deixa eu selecionar a máscara. Esse daqui é o depois que a gente tem, e o antes era, eu vou selecionar o outro Effect Controls também, né? Então, olha aqui o antes e olha aqui o depois. Deixa eu pegar um frame mais bonitinho também, né? Pô, colabora, Gabriel. Olha, o depois da gente ter editado a nossa imagem, ela ficou assim, ela tá muito próxima do real. Óbvio que eu tirei aqui a luz de contorno, mas vocês podem ver que tá uma pele muito próxima do real também, mesmo com a luz de contorno. E o antes, ela tava desse jeito, totalmente ridículo, as cores totalmente diferentes, certo? Então vocês podem ver que tem uma diferença muito contrastante aqui, vocês podem ver que as coisas ficaram muito mais reais. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Semana que vem eu vou estar soltando a parte 2 dessa aula, que eu vou ensinar como fazer o color grading, igual eu falei, você trabalhar de modo artístico, seja por estética ou querendo passar uma narrativa, como por exemplo, você quiser dar a impressão de que o dia tá frio ou que o dia tá muito quente, enfim, tudo isso eu vou estar mostrando na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se isso gostou, por favor, deixa seu like, vai estar ajudando muito no meu canal. Se inscreve aí se ainda não é inscrito, porque tem muito vídeo da hora por aí. Então dá uma conferida, beleza? Bom, então é isso, a gente se vê semana que vem, valeu!